A gente vai falar de dividendos de Itaú e de Itaúsa, perspectiva para essas duas empresas. Vamos falar também sobre mais um anúncio de dividendos, agora no caso da Ferbasa. No setor elétrico, falar de Auren e Alupar. E também sobre Vale e Gerdau. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Banco Itaú que cai aproximadamente 1% na data de hoje, e no acumulado desse ano tem uma boa alta, uma valorização na casa de 12%. Hoje ele é o banco que mais distribui em termos de volumes, e o banco acabou de anunciar mais um pagamento de juros sobre capital próprio. O Itaú soltou o fato relevante, onde ele traz um novo pagamento de juros sobre capital próprio, o valor é de 27 centavos por ação. Vale sempre lembrar que aqui a gente tem incidência de imposto de renda, e com isso eles já trazem também o valor líquido, que é de 0,23 centavos por ação. E para fazer jus a esse JCP, o sócio ele tem que estar posicionado no dia 19/9. Então dorme com a ação do dia 19 para o dia 20, e aí já vai ter direito a esse dividendo. O pagamento dele fica para o início do ano que vem. E aqui a gente fala também de um pagamento de um dividendo rotineiro. Esse daqui é o recorrente. Ele não tem nada a ver com toda aquela expectativa que o mercado tem de um dividendo extraordinário. O próprio CEO da empresa já trouxe que é praticamente certo que o Itaú vai continuar nesse ritmo de distribuição por conta de excesso e preservação de capital, tem muito em dinheiro em caixa. O Itaú ele é um ótimo banco. Por conta de tudo isso, geralmente é muito difícil a gente achar assimetrias de valor no Itaú. Só nos últimos 12 meses, por exemplo, ele já subiu 44% e está com um dividend yield atual de 6%. Há pouco tempo atrás, cerca de 2 meses atrás, o dividend yield do Itaú ele estava na casa de 8%, e quem conhece o banco sabe que historicamente ele está em um ótimo momento de distribuição. Nessa imagem que a gente pode ver no próprio site da empresa, dá para a gente ver aquilo que eu sempre trago do Itaú, que é que ele tem um comportamento cíclico. O Itaú ele tem esse costume, por hora, subir o provento e depois passar 2 a 3 anos remunerando menos. De repente a gente tem um novo ciclo, o payout beira 90%, depois a gente passa de 2 a 3 anos de novo com uma baixa remuneração, só que geralmente nesses momentos é o momento de se tornar sócio do banco. Se a gente comparar o percentual de hoje com o dos últimos anos, por exemplo, o Itaú ele praticamente triplicou o payout dele. Então a gente vive um ciclo de alta de dividendos do banco. O que é uma ótima notícia para quem é sócio da Itaúsa, o que é o caso da maioria das pessoas. Por ela ter um valor nominal mais baixo do que a Itaú, ela acaba chamando atenção. Também uma ótima pagadora de dividendos. Itaúsa hoje caiu em torno de 1% e no acumulado do ano ela tem uma alta de pouco mais de 7%. É como se a gente tivesse duas ótimas notícias na data de hoje, porque ontem o Itaú ele anunciou esses dividendos. Esses dividendos, a Itaúsa tem uma participação muito grande nisso, e quando isso cai no caixa da Itaúsa, o que ela faz? Ela paga na totalidade isso daqui, para quem é sócio da Itaúsa. Fora esse novo anúncio de dividendos do Itaú, na data de hoje, sexta-feira, caiu na conta de todo mundo que é sócio aqueles 16 centavos por ação de 1,7 bilhões em juros sobre capital próprio, e hoje é dia de receber para quem carrega e para quem é sócio dela. A Itaúsa ela segue o Itaú, ela vive um excelente momento de distribuição, ela foi a maior pagadora do ranking todo no mês de julho, com o yield na casa de 10%, e o mercado já projeta o momento é bom para o Itaú, ele vai ser melhor ainda para Itaúsa. Comentar rapidinho, vale lembrar que a gente fez aquele estudo de Itaúsa e Itaú, Cosan e Raizen, Vale e Bradespar. A gente compara as holdings com as investidas, em qual delas vale mais a pena investir. Vale muito a pena você ver esse vídeo assim que você acabar aqui, e na comparação direta entre Itaúsa e Itaú, quando a gente fala de dividendos apenas, a Itaúsa, que é a holding, ela leva vantagem sobre o Itaú. E a expectativa é de que os dividendos do Itaú possam impulsionar o preço das ações da Itaúsa. E nesse caso, o pessoal do UBS, eles comentam que esse forte fluxo de proventos pode trazer um dividend yield na casa de 11% para a Itaúsa já no ano que vem, e por isso eles têm recomendação de compra para a Itaúsa, com preço-alvo na casa de R$ 13,70. Vale lembrar que ela tocou agora a casa de R$ 11 depois de toda essa subida. E para aqueles que são mais novos no mercado e viveram esses últimos 2 anos ouvindo que a Itaúsa e o Itaú não pagam bons proventos e tinham alguma dúvida se eles têm capacidade de distribuir bons proventos, esse aumento
aumento de distribuição, ele serve como resposta de que sim, as duas empresas são extremamente capazes de remunerar muito bem. E olha só o comentário do BS aqui embaixo, a expectativa deles para a Itaúsa. Somado a isso, os profissionais observam que a Itaúsa possui 37% do Itaú, ela é dona do Itaú e a holding deve receber 22 bilhões de reais até o final de 2025. E assumindo que a empresa vai distribuir tudo isso, o que geralmente é o que a Itaúsa faz, ela recebe e repassa na totalidade esse valor para o sócio. Qual é o cálculo que a gente tem que fazer aqui? A gente vai pegar esses 22 bilhões de reais, divide isso pela quantidade de ações em circulação, que está na casa de 10 bilhões. Então, 22 bilhões dividido por 10, 328, 149, 431, a gente chegou ao valor de 2,13. Esse valor de 2,13 são R$ 2,13 distribuídos por ação. E se a gente divide isso pela cotação atual da empresa, a gente chega ao resultado de 19%. Aqui é só multiplicar por 100, tá? Multiplicado por 100, a gente chega aqui a 20% de dividend yield. Essa é a expectativa do mercado no caso da Itaúsa. Leve sempre em consideração que isso são dividendos extraordinários e não recorrentes. O anúncio da Ferbasa, que vai pagar mais de 18 milhões de reais de juros sobre capital próprio. O anúncio foi feito na data de ontem. As ações da Ferbasa, elas vêm em queda livre. Só nesse ano de 2024, ela já caiu quase 30%, está na casa de R$ 8. Uma empresa que pouco tempo atrás custava R$ 15. É uma empresa muito boa, é a maior valorização que a gente tem na Bolsa de Valores inteira, desde a criação do Plano Real. Ferbasa, que assim como Itaú e Itaúsa, também faz parte da nossa estratégia, é uma small cap muito boa, fora do radar, paga bons dividendos. Então fica aqui o convite para você fazer parte da comunidade para ter acesso a esse tipo de movimento e de compras, ter acesso a estratégia, gerenciamento de risco, material completo e a vídeos exclusivos. E no comunicado oficial da empresa, na data de ontem, ela anunciou o pagamento de JCP. O valor é de 18 milhões de reais. Aqui a gente também tem a incidência de 15% de imposto de renda. O valor bruto que vai cair na conta do sócio é de 5 centavos no caso das ordinárias e no caso das preferenciais é um pouco a mais do que isso, são 5 centavos e meio para cada ação preferencial. O pagamento ele vai ser feito no dia 20/9, então a Ferbasa ela sempre tem um processo muito rápido, além do que ela tem uma boa frequência. Ela é uma empresa que paga de 3 a 4 vezes no ano, o mínimo que ela paga são 3 vezes no ano, e o segundo semestre ele sempre é o mais forte da empresa. A gente teve no mês de junho, tem esse que a empresa acabou de anunciar, que é do mês 8 para o mês 9, e daqui a pouco, daqui a 3 meses, a gente tem mais 2 pagamentos, além desse dividendo em aberto, que vai ter a Datacom no dia 5/9, então semana que vem. Até o final desse ano, a gente ainda tem mais 2 pagamentos, então 3 pagamentos daqui até o final do ano, no caso da Ferbasa. Fora isso, hoje ela é cotada a R$ 8, uma queda de quase 30% nesse ano, e o dividend yield atual da empresa é de 6%. A gente tem vídeo dela pronto na nossa comunidade, vai ao ar terça-feira que vem. Fica aqui o convite para você fazer parte dela. A gente vai falar sobre esse yield atual, preço sobre lucro atual, sobre o valor atual, se vale a pena ou não investir na empresa, geração de caixa, fluxo de caixa livre, nicho e todo esse comportamento cíclico que a empresa sempre teve. A gente teve a terceira prévia da carteira do Ibovespa, que trouxe a inclusão de Auren Caixa e Santos Brasil. No caso da Auren, é extremamente importante para a empresa, que é uma ação que não para de cair, principalmente desde essa fusão com a SB3. Nesse ano, a empresa já cai 14%, está cotada nas mínimas aqui, na casa de R$ 11. Do momento que ela vê mercado, ela só cai, ela não gera valor ao sócio, e por conta de toda essa queda, hoje a gente tem o dividend yield próximo a 17%. É um número muito bom, mas aqui a gente fala de uma aposta futura, e eu estou muito ansioso para ver os próximos resultados dela, não nesse próximo balanço, porque muito provavelmente a gente ainda não vai ter os números da fusão, mas do balanço do final do ano, do quarto tri, esse resultado muito provavelmente a gente já vai ter a fusão, e ali a gente vai ter ideia da grandiosidade de tudo isso. Dívida líquida versus EBITDA, quanto a empresa é capaz de gerar de dinheiro, para saber se ela tem condição de arcar com tudo isso e pagar mesmo de fato. Mas para isso tudo a gente vai ter que esperar os próximos balanços. Essa notícia da entrada dela na carteira teórica do Ibovespa, ela é muito importante para a empresa porque a gente fala de fluxo de capital. Tem grandes fundos de investimentos, por exemplo, que eles não investem em empresas que não participem dos principais índices do seu país. É o caso dela. Ela é uma empresa que muita gente fala, tem de fato um grande potencial futuro, só que ela fica de fora do índice. Com isso a gente não tem grandes instituições, a gente não tem um fluxo de capital entrando na empresa, e caso ela venha fazer parte do índice, a gente pode ter uma mudança nesse cenário, e isso pode ser inclusive bom para ela. Ainda no setor elétrico, a gente revisou o setor
setor elétrico estudou a Alupar essa semana na comunidade, a gente viu o portfólio e potencial da empresa e ela está expandindo ainda mais. A empresa venceu mais um leilão aqui na América Latina, projeto de 2 bilhões de reais, e com isso ela continua sua expansão fora do Brasil. A Alupar, assim como Transmissão Paulista e Taesa, ela é uma empresa transmissora de energia, ela é a escolha principal hoje para a maioria dos bancos e corretoras, mas isso não focado em dividendo e renda, como é a visão do investidor. O mercado olha para ela do lado do crescimento, na expectativa de crescimento de receita, na expectativa de crescimento de projetos e lucros. O mercado tem expectativa de valorização na cotação. O cenário dela hoje ele é um pouco diferente quando a gente fala de Taesa e Transmissão Paulista, por exemplo. Fora isso, a gente vai falar da Vale, que nesse ano tem uma queda de 23%, está na casa de R$ 59 de novo. E a gente tem uma notícia que parece brincadeira, parece até ironia, mas não é algo muito sério, porque aqui a gente fala da parte jurídica e, acima de tudo, segurança jurídica. E se você é acionista da Vale, assim como eu e assim como muitas pessoas, pode ficar feliz, porque na data de hoje, a Vale finalmente se tornou uma empresa privatizada. E por isso que eu falo que parece ironia, isso daqui é um processo de quase 30 anos, desde quando a Vale deu os primeiros passos nesse trâmite de sair da mão do Estado. Em um processo normal, a gente sempre tem pessoas e entidades que vão contra, que vão entrar com pedidos. No caso da Vale não seria diferente. A gente teve o último agora na casa de 30 anos, que foi negado pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e uma decisão unânime encerrou o processo, que já se arrastava por 30 anos. E por mais que isso daqui pareça brincadeira, se de repente essa turma do STJ, eles decidissem que foi algo ilegal, a gente poderia não só rever um processo de privatização, como se sonda muito até hoje no caso da Eletrobras, por exemplo, com o Estado pressionando a toda hora. Só que no caso da Eletrobras, isso é a curto prazo. No caso da Vale, caso a gente tivesse uma rescisão, a gente fala de quase 30 anos atrás. Essa é a insegurança jurídica que a gente vive no Brasil. Parece piada, mas não é. Gostaria que fosse piada. Mas só hoje tudo isso foi negado e, brincadeiras à parte, a partir de hoje a Vale é uma empresa privada. E ainda no setor, para a gente finalizar, a Gerdau levantou quase 2 bilhões em depósitos judiciais. Isso é de fato um presente inesperado. Gerdau, assim como todas as empresas do setor, acumula queda nesse ano. É algo muito positivo, mas olha só como as coisas se arrastam. Esses quase 2 bilhões de reais que vêm de maneira repentina, eles representam muito. Isso daqui representa 5% do valor de mercado total da empresa, então é algo significante. Isso ajuda, por exemplo, na questão da alavancagem da companhia, mas olha só de onde vem isso. Isso são depósitos judiciais que foram feitos desde lá de 2009, então a gente também tem 15 anos e depois de tanto tempo em executar isso, a empresa finalmente tem uma decisão favorável. Mas é muito tempo, né? Se a gente pensar o tempo todo da Vale, se a gente pensar o tempo todo da Gerdau, eu não tenho a menor dúvida de que, por exemplo, esse dinheiro na mão da própria Gerdau, ele não poderia ter sido melhor aplicado, melhor investido, até mesmo distribuído para você que é sócio da empresa. Infelizmente, para a gente aqui as coisas elas se arrastam e se arrastam muito. E em mais uma notícia positiva para a empresa, o Goldman Sachs chegou à conclusão de que a empresa ela está subvalorizada, de que as ações estão baratas demais. Eu discordo um pouco disso. Quando a gente compara quedas do setor, por exemplo, a maioria das empresas caíram ali de 20 a 30%, mas aqui a gente fala de cotação e não da qualidade da empresa, porque quanto à qualidade da empresa, ela é indiscutível, e o que chama atenção nesse relatório é que eles têm uma recomendação de compra para a empresa com preço-alvo de R$ 25, o que deixa o potencial de valorização próximo à casa de 40%. Então esse foi o vídeo de hoje, excelentes notícias, voltadas para a parte de dividendos, anúncio de dividendos do Itaú, que gera uma expectativa muito grande também de dividendos no caso da Itaúsa e a possibilidade de um yield na casa de 20%. Falamos sobre Auren, falamos sobre Vale e falamos também de mais um anúncio de dividendos, só que esse no caso da Ferbasa, fora aqueles que caíram na conta hoje. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.